Paz do Senhor Jesus, queridos. Nós voltamos para a história de Paulo em Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Agora nós chegamos ao versículo 7, a longa viagem de Paulo para a Itália, para Roma, seguindo a orientação de Deus para a vida dele. E diz assim a palavra: navegando vagarosamente muitos dias, foi com dificuldade que chegamos às imediações de Cnido. Não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário, navegamos ao abrigo de Creta e na altura de Salmona. Costeando a ilha com dificuldade, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da qual estava a cidade de Laséia. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa e já passando o tempo do dia do jejum, Paulo os aconselhou, dizendo: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa própria vida. Porém, o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Claro, irmãos, que é perfeitamente normal. Paulo era um prisioneiro, né? Paulo era considerado um prisioneiro tão somente. Só que ele foi ganhando respeito dos seus companheiros e também até do próprio centurião, daquele que estava guardando a vida dele, né? Eles sabiam justamente que Paulo era um homem inteligente, um homem sensível, um homem cordato, que sabia das coisas, sabia do que estava falando. Mesmo assim, não deram atenção ao que Paulo dizia. Paulo falava não apenas por ele, mas certamente pelo Espírito. Ele compreendia que algo não estava bem, que poderia acontecer algo mal naquela viagem. Mas, infelizmente, o centurião não deu crédito ao que Paulo dizia, preferindo ouvir o piloto e o mestre do navio. Assim, irmãos, eles seguiram viagem. Versículo 12 diz: não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era da opinião que deviam partir dali para ver se o navio podia chegar a Fenice, e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, que olha para o nordeste e para o sudeste. Soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão, e o navio foi arrastado com violência, e sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixados levar. Passando o abrigo de uma ilha chamada Cauda, com dificuldade recolhemos o bote. Tendo içado o bote, os marinheiros usaram de todos os meios para reforçar o navio com cabos de segurança, e temendo que fosse encalhar em alguns bancos de areia de Sirte, desceram as velas e foram à deriva. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte começamos a jogar a carga do navio. Foi algo tão horrível o que Paulo passou, o que aqueles homens passaram. Eles estavam numa situação muito, muito perigosa e eram levados pelo vento, levados pelo ar. Eles chegaram a soltar, a deixar o navio ir à deriva, deixar que o navio fosse, e foi passando os dias e eles naquela luta tremenda. Graças a Deus que nós, irmãos, diante das tormentas da nossa vida, da nossa lida diária, nós temos a ajuda, temos o apoio, o socorro, a segurança do Senhor ao nosso lado. Você tem o Espírito Santo que habita em você, você tem a ajuda dos anjos, se você é um homem, uma mulher que teme a Deus. Lembre-se que o anjo do Senhor acampa-se em volta daqueles que o temem e os livra. E é justamente nesse momento de tormenta, de dor, de dificuldade que quem sabe você esteja passando agora. É nesse momento
que nós precisamos crer mais, confiar mais, saber que Ele tem o melhor para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém? Amanhã nós seguimos mais um pouco desse texto sobre a viagem de Paulo até chegar na cidade de Roma, até chegar na Itália. Vamos orar. Eterno Deus, eu quero te dar graças, meu Pai, mais uma vez. Nós podemos meditar em Tua Palavra e sempre aprendemos, sempre temos algo a receber, a nos alimentar através da Tua Palavra. Eu quero Te louvar, quero Te bendizer e eu peço a Tua bênção. Peço que o Senhor nos ajude, meu Pai, a entender a cada dia, a confiar a cada dia, mesmo diante das lutas, diante das situações que nós ficamos à deriva, como estava Paulo nesse navio, que a gente possa estar confiante que o Senhor é capaz e tem poder de fazer todas as coisas se voltarem para o normal. Eu te louvo, te agradeço, peço tua bênção sobre aqueles que sofrem, que choram, que passam momentos de dificuldade, que a tua mão seja sobre eles. Eu oro, te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe muito sua vida. Receba o nosso abraço em nome de Jesus.